interesse, pela vontade de poder participar sobre um tema que por vezes é polêmico, mas ao nosso ver também é um tema muito relevante. A questão do cristianismo e feminismo, se existe e se é possível um diálogo, certo? Para a palestra de hoje, a gente convidou a Camila Galetti. Ela é graduada pela Universidade de Maringá, certo? Em Sociologia, mestra também, e atualmente ela tem feito doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília. E é isso aí, gente. Pode vir, Camila. Oi, gente. Boa tarde, boa noite, né? Antes eu quero agradecer pelo convite e pontuar a relevância, né, dessa temática. Como a Dani me apresentou, eu sou graduada em Ciências Sociais e fiz mestrado em Sociologia na Universidade de Brasília, onde eu estudei a Marcha das Vadias de Campinas. Eu estudo Direito à Cidade e Movimentos Sociais, mais especificamente movimento feminista, né? E agora, no doutorado, eu estou estudando a invisibilidade das mulheres no espaço público, principalmente mulheres que moram em lugares distantes do plano piloto, que é o centro de Brasília. Brasília não tem centro. E eu faço essa discussão no viés de um feminismo interseccional, né? Então, nos últimos 8 anos eu tenho feito me debruçado, né, nesse estudo de cidade, direito à cidade, movimentos feministas, num viés interseccional. E nos últimos 3 anos, eu tenho o desafio de tentar fazer a síntese entre o cristianismo e o feminismo, primeiro porque eu vejo que hoje é tudo muito polarizado, né? Então, quando a gente vê que as igrejas, né, quando eu falo igrejas, eu estou me referindo, o meu objeto de análise, meu objeto de estudo são as igrejas evangélicas, não são as igrejas católicas, apesar de perceber que houve toda uma movimentação de uma teologia feminista, num viés reconstrutivista dentro da Igreja Católica, né? Eu tenho pouco acúmulo nessa discussão, não foi muito do meu interesse, do meu objeto de pesquisa. Eu tenho me pautado mais nas igrejas pós-década de 90, nas chamadas comunidades, as igrejas que têm mulheres que exercem cargos de liderança, né, que ordenam mulheres pastoras e tudo mais. E o meu interesse por essa temática também surgiu porque eu vejo que na sociologia e na antropologia da religião tem pouca discussão sobre isso. E isso é muito triste, porque a gente vive numa sociedade onde a igreja é uma instituição que reproduz o machismo cotidianamente, como qualquer outra instituição. Né, o Estado está imbricado nessa lógica. Então eu falei, por que a gente não discute isso? Por que a gente não pontua o quanto muitas vezes as igrejas de viés evangélico são omissas a essa discussão, né? A discussão das violências contra as mulheres e muitas vezes não se posicionam perante isso. A minha fala, né, ela se consiste, eu vou tentar pelo menos, fazer provocações com essa temática. Eu não estou aqui para dar respostas, porque como eu pontuei de início, não há uma literatura vasta nessa temática, tanto na teologia. No Brasil isso é muito fraco. Estava até conversando com as meninas antes da minha fala, né, antes desse momento, que no Brasil, a teologia brasileira não tem quase nada sobre o papel da mulher, e quando tem, um senso muito comum sobre teorias feministas, epistemologias feministas, e reproduz toda aquela ideia de uma posição em que não pensa, que não busca refletir sobre a posição que as mulheres têm ocupado nas igrejas, né? E de outro lado, né, nos coletivos feministas, enfim, né, eu durante a graduação, há um bom tempo atrás, não parece, mas eu tenho 57 anos, zoeira. Enfim, vocês sabem de onde. Só quebrar o jogo, tem gente tipo, né? Enfim, eu vi assim que não há um diálogo, né? E às vezes a gente fica tão preso nos muros da universidade, né? A gente não dialoga com as comunidades que estão em torno das nossas universidades, né? Durante a graduação, eu não fiz graduação numa faculdade federal, fiz uma graduação numa universidade estadual, e eu via que a gente ficava numa bolha, né? Na bolha onde a gente discute ideias, enfim, é válido, mas a gente não vê a realidade da população que permeia os nossos campos universitários, né? Quais são as realidades daquelas mulheres. Então é muito fácil eu falar sobre um feminismo que tenta abranger as mulheres e não dialogar com essas mulheres, né? Só dialogar com as universitárias. Então eu acho que
que há muitas nuances nessas relações. E a minha fala, ela vai se consistir, no primeiro ponto, no senso comum sobre os feminismos, bem como no senso comum dessa relação com o cristianismo. No segundo momento, eu vou tentar pontuar a relevância dessas pautas dos direitos das mulheres na nossa sociedade, já que a gente vive numa sociedade onde o machismo ele mata todos os dias, existe um alto índice de feminicídio, e quem são essas mulheres que são mortas cotidianamente, como a sociedade reage sobre isso, né? Eu estou um pouco abatida pelo último fato que ocorreu na quarta-feira à noite, a morte, né, da Marielle Franco, que era uma vereadora do estado do Rio de Janeiro, e eu estava pensando a respeito disso, né, só um parênteses. Uma mulher negra que saiu da comunidade da Maré, ocupando um cargo parlamentar, ela é morta com 4 tiros na cabeça, sendo que tem vários homens do mesmo partido que ela, né, ela era do PSOL, para quem não sabe, e esses homens, como, vamos supor, o Marcelo Freixo, eles têm as pautas muito parecidas com a dela, aliás, eles são do mesmo partido, têm a mesma agenda política, e por que ele não foi morto e ela foi morta? Porque sempre, a maioria das vezes, as mulheres são vítimas, as mulheres que estão em visibilidade, que ocupam cargos políticos, elas são colocadas numa posição de vulnerabilidade. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque que nós, mulheres, tem bastante mulheres aqui, nós sempre, quando estamos ocupando um espaço público, esse espaço público, seja na política, seja dentro de uma igreja, seja na universidade, não é vista com bons olhos, né? Então, assim... Peraí que a boca tá seca. Eu fiquei pensando um pouco disso, né? Um pouco nessa relação. Por que incomoda tanto, né? Por que as mulheres sempre são reduzidas ao âmbito privado? Por que há essa dicotomia entre o espaço público e privado? Né? Eu tenho refletido muito sobre isso, e principalmente se a gente for pegar nas ciências sociais o conceito de cidadania mesmo, né? Quem que está incluído nesse conceito de cidadania, né? Quem são essas pessoas que têm o direito de ir e vir, o direito de ocupar o espaço público? Quem são essas pessoas que estão nas igrejas, né, nas comunidades de fé? E que posição que essas pessoas ocupam nesses lugares? Como elas são tratadas, né? E como que é reproduzido o machismo também dentro dessas instituições, né? E nesse sentido, depois, por último, né, vou tentar fazer essa síntese entre cristianismo e feminismo, pautada no conceito de justiça, né, que é um pilar de sustentação do cristianismo, que muitas vezes não é aplicável, né? Qualquer coincidência com a realidade só é coincidência. Enfim, né? Primeiro, eu quero, depois de tudo isso, gente, eu falei de Marielle, falei de cristianismo, enfim, vai fazer sentido. Enfim, o primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente tratar sobre o senso comum, né? Sobre os feminismos, né? Que a gente percebe que as pessoas, as pessoas que pontuam o feminismo como algo que não é relevante, elas não têm conhecimento, né? Ou se colocam naquela posição de privilégio. Quando a gente discute privilégio, dói. Porque quando você questiona privilégio, quando você questiona papéis de privilégio, ninguém quer ser ceifado desse privilégio. E quando a gente pontua o papel das mulheres na sociedade, a gente está mexendo com privilégios. A gente está mexendo com privilégios, e como que a gente dá visibilidade para essa discussão, né? Como que existe esse diálogo, e os desafios apresentados para os feminismos, né, eles precisam ser considerados não apenas pela sociedade, como eu já pontuei, mas também pela igreja, pela reflexão teológica, no sentido de que, cara, a sociedade tem homens e mulheres, e como essas mulheres estão ocupando esses espaços, né? Nessas instituições, quais são os papéis que elas vêm ocupando. E eu achei muito interessante que, pesquisando um pouco sobre a teologia feminista da Igreja Católica, eu achei algumas teólogas que apontam, né, que o principal argumento delas para a defesa de uma possível teologia feminista é tentar dar visibilidade às mulheres como sujeitos da sua própria experiência de fé, sujeitos do fazer teologia, né? E eu fiquei pensando um pouco nisso, né, nessa fala de Bellini, né, que era uma católica romana, e eu fiquei pensando um pouco na Michelle Perrault, que é uma historiadora francesa, que ela tem um livro muito interessante chamado Minha História das Mulheres. Ela também tem um outro livro, Os Excluídos da História, Mulheres, Operários, eu não lembro quem são os terceiros, mas enfim. A Michelle Perrault, ela é bem interessante, é uma historiadora que eu gosto muito, foi uma das primeiras leituras que eu fiz sobre mulheres, né? E nesse livro, Minha História das Mulheres, ela pontua, né, que a história das mulheres era contada por homens, e o que comprometia totalmente tal história.
Então, quando homens contam a história das mulheres, essa história não vai ser contada com tanta eficácia, né? E eu fiquei pensando nisso, a teologia não foge disso. Quando a gente não dá visibilidade à história das mulheres na Bíblia, né? A gente está omitindo uma relevância social, né? Bem como está, de certa forma, oprimindo, né? Então, eu fiz essa ligação com a Michelle Perrault porque ela apontou muito bem que após o momento que as mulheres começaram a contar suas próprias histórias, mudou um pouco. Então, os atos de violência eram contados por homens. Então, tipo assim, não era estupro, né? Era uma coisa assim, consentida. Enfim, essas histórias eram deturpadas porque não eram contadas por elas. E essa pluralidade de feminismos que a gente tem hoje em dia, né, não só hoje em dia, mas essa pluralidade de feminismos que nos acompanha em décadas, elas não expressam modelos cristalizados, ou seja, as mulheres são multifacetadas. A gente não tem só um tipo do ser mulher. E com isso, eu percebo que o feminismo hegemônico ele não dá conta de amparar, de discutir, de dar visibilidade à pauta de todas as mulheres, né? Então, assim, quando a gente está falando, trazendo para o contexto cristão, quando a gente está pontuando a relevância das mulheres dentro das igrejas evangélicas, né? A gente percebe que tem vários tipos de igreja, enfim, em vários bairros diferentes. Então, essas mulheres, como pertencem a classes diferentes, e eu percebi muito que as violências domésticas são muito presentes, né? Saiu uma pesquisa essa semana, no 8 de março, que o maior caso de violências domésticas estão dentro das igrejas evangélicas. E eu fiquei pensando nisso, né? Como que esse dado pode ser tão absurdo, sendo que deveria, né, na teoria, a realidade ser outra, né? Se a pessoa ela tem um mínimo de entendimento sobre a Bíblia, enfim, né, trazendo para a teologia, né? Eu vou tentar fazer essa síntese em todos os momentos, tá, gente? Então, assim, como que esse índice é maior no espaço cristão, né? Por quê? Acho que uma das respostas é simples, porque a sociedade, as instituições estão imbricadas no machismo, né? Então, não está inerente a violências, não está inerente a essas questões. E para voltar à pluralidade de feminismos, eu acho interessante a gente pontuar, tem várias teóricas feministas que pontuam os feminismos em ondas. Eu tenho um pouco de receio dessa conceitualização dos feminismos em ondas, porque eu acho que isso é uma teoria muito norte-americana. Eu acho que cada país, cada realidade traz consigo suas especificidades, né? Então, o Brasil, ele traz especificidades quanto a essa discussão de feminismo, né? E, enfim, eu acho que é interessante pontuar, né, que a primeira onda de feminismo ela trouxe novos métodos e novas protagonistas, principalmente com a pretensão de trazer a reivindicação das sufragistas, né, no século XX, de trazer a discussão para o espaço público, né, não ficar só restrito ao espaço privado, mas trazer os direito ao voto, enfim, os direitos de participar ativamente da política, né? Então, essa primeira onda de feminismo, né, ela está pautada nessa questão da visibilidade no espaço público. Aí eu trouxe o livro da Mary Wollstonecraft, né, Reivindicação dos Direitos das Mulheres, que ela fez parte dessa primeira onda de feminismo, e ela pontuou a todo momento o que eu disse no início da minha fala sobre o conceito de cidadão, Olympe de Gouges. Tem alguém da história aqui? Não? Curso de história? Não sei nem se tem curso de história aqui. Não tem? Ah, foi mal, gente, foi gafe. Enfim... mas o pessoal da história discute muito, né? As historiadoras que discutem teoria feminista sobre essa primeira onda de feminismo, principalmente a Olympe de Gouges, né? Ela, em 1791, quando ela faz a Declaração das Mulheres, né? Que o conceito de cidadão, em nenhum momento as mulheres estavam inseridas nesse conceito de cidadão, né? Então, ela pontua isso na reivindicação, né, dos direitos das mulheres. E ela entendia que o simples ato de nascer mulher já comportava em si inferioridade, opressão e desvantagens, né? E ela pontuou isso, né, na França, em 1791. Então, a gente vê que a discussão dos feminismos não é algo atual, né? Isso me incomoda muito, porque acho que a discussão hoje se reduz muito ao Facebook, né? Então, a galera acha que está descobrindo a roda, mas não está, né? Tem muita gente que já estava lutando pelos direitos das mulheres há muito tempo atrás, né? Então, não é... depois de, enfim, né, de 2000, 2010. Então, a gente vê que
vários resquícios de direitos desde de 1791, aí você pode pontuar também estou trazendo contexto histórico só para a gente entender, para a gente chegar na contemporaneidade, né? A própria Comuna de Paris, né, na França, mulheres lutaram no fronte, enfim, a gente percebe que a história é permeada por mulheres que estavam presentes, só que todos os momentos elas foram visibilizadas, correto? Todos os momentos elas não foram colocadas como precursoras de suas histórias. Quando a gente traz assim, mais na época da ditadura militar no Brasil, Olga Benário, enfim, Yara Yavelberg, outras mulheres que também tiveram uma atuação bem pertinente, elas não tiveram visibilidade. Então, o primeiro ponto quem contava a história das mulheres, né? Essa história era contada como, né? E como essa história passou a ser contada a partir do momento que as mulheres se tornaram precursoras das suas histórias. Então a gente percebe que a história ela não é acíclica, que ela é permeada por mudanças e isso está imbricado questões culturais, sociais, políticas, e dentro das igrejas evangélicas não é diferente. Então, é fruto, né, do momento histórico. Então, se há um retrocesso ou um progresso, isso é resultado, ao meu ver, do momento que a gente está inserido, né? Então, assim, se a gente percebe que essa discussão se torna mais aflorada hoje, é porque se dá mais visibilidade às violências sofridas pelas mulheres. Hoje as mulheres não estão mais se omitindo a esses casos. E aí a minha grande questão é como as comunidades de fé, né, as instituições religiosas, elas têm se posicionado perante essa realidade, né? Porque é uma realidade. A gente não pode achar que o feminismo é algo fabricado, que essas discussões sobre os direitos das mulheres é uma invenção ou algo do tipo. E, enfim, historicamente, como tentei pontuar, né, desde bem antes até de 1791, enfim, dessas mulheres que lutaram pelo sufrágio feminino, que só foi alcançado no Brasil em 1932, ou seja, é muito atual, né? 1932 foi ontem, praticamente, né? Enfim, essa discussão, ela permeia a sociedade. Aí eu poderia falar da segunda onda, terceira onda do feminismo, enfim, mas eu acho que não se faz tão necessário. As pautas foram se aprimorando com o decorrer do tempo, né? A segunda onda, ela pautou mais o pessoal e político, a questão do corpo, da mulher, como esse corpo era colocado na sociedade, enfim. A terceira onda, que muitos questionou esse feminismo hegemônico e trouxe outras nuances das mulheres, mostrou as mulheres multifacetadas, no sentido de entender que a sociedade é dividida em classes, é uma realidade, né, real, oficial, existe classes, né, e existem mulheres que sofrem opressões diferentes nessa sociedade, enfim, e como as teorias feministas, os coletivos de mulheres têm se posicionado perante ao fato das mulheres serem multifacetadas e a gente está inserida nessa realidade, né. Aí, nesse sentido, vamos lá. Quando eu pontuo que a igreja, ela como instituição, ela reproduz machismo, né? Ela reproduz machismo quando ela se omite nesses casos de violência ou quando ela trata as mulheres nessas instituições de uma posição de inferioridade, né? Mas eu percebo, né, dialogando e circulando e fazendo campo, enfim, que há todo um movimento dentro dessas igrejas de dar visibilidade a essa temática e de trazer à luz, assim, nesse sentido, de como às vezes, a interpretação bíblica ela é um pouco distorcida, né? E de como é feita essa interpretação bíblica. E aí a gente pode pontuar até... Tô falando rápido demais, tô, né? Tá, desculpa, gente. Metralha, né? Enfim. Vou tentar ser mais calma. Bom, quando a gente traz esse cenário onde houve vários movimentos sociais, coletivos de mulheres, em diversas décadas que vem dando visibilidade para essas discussões, para essa realidade, do como a igreja está inserida nessa realidade, né? Eu percebo que a Igreja Católica foi muito influenciada pela teologia da libertação, nesse sentido de trazer, né, como prisma, como pilar, né, da igreja, a temática da justiça social, né? E eu não sei, assim,
quantas pessoas aqui nesse auditório têm afinidade com essa temática, discute academicamente ou não, né, ou como prática, né, essa questão de como a religião se posiciona nos determinados períodos políticos, sociais, históricos que a gente se insere, né, eu percebo que essa teologia da libertação, ela influenciou muitas mulheres para tentar dar visibilidade e fazer uma nova leitura das escrituras, né? No sentido de mostrar a interpretação ela pode ser condicionada, né? Condicionada, e ela pode não ser sincera no sentido de demonstrar de fato de como Jesus ele atuava no que diz respeito às mulheres na sociedade no período que ele estava inserido, né? Então, quando a gente traz essa discussão do período histórico no qual Jesus estava inserido pelo viés teológico, a gente percebe que ele deu visibilidade para as mulheres, né? O ministério dele era sustentado por mulheres e enfim, vários momentos para quem lê como objeto ou para quem tem interesse no sentido de seguir como fé, ele dava visibilidade a essas mulheres e ele questionava padrões de abuso perante essas mulheres, né? Então, assim, a gente percebe que há um senso comum também, por outra parte, de interpretação bíblica mesmo, né? Há um senso comum nesse sentido da pessoa... Eu escuto muito assim, mas a Bíblia é machista. Ok, mas você já leu? Não, então... Ok, né? Então, assim, como que você vai afirmar que algo é machista? Mas a igreja, ela oprime. Cara, mas você faz parte de uma sociedade que é opressora também. Você sai dessa sociedade, enfim. Como que você lida com essa realidade? Você combate, você é resistência nessa sociedade? A sociedade é machista, eu não vou mais viver. Não é, cara, não é assim. Você tem que, ocupar os espaços e pontuar e dar visibilidade a essas violências que são sofridas cotidianamente, né? E além disso, né, diferenças biológicas, elas não podem justificar injustiças, violências, desigualdades de oportunidades, né? E tampouco a Bíblia ela pode ser base para isso, né? A gente não pode justificar preconceitos tendo como base a Bíblia, né? Então, porque se a gente fizer isso, a gente está fazendo algo muito errado, né? E muitas vezes a gente vê isso na praxis, né? E o feminismo, né, ou a luta das mulheres, como muitas pessoas pontuam, né, se sentem mais à vontade a conceitualizar, é uma forma de luta política. E a própria Bíblia tem muitos textos que pautam por essas lutas, né, pela questão de justiça, como pontuei no início da minha fala. Enfim, né? E são muitos os textos que dão essa visibilidade na forma como Jesus se dirige às mulheres de igual para igual, que muitas exerciam protagonismo no movimento de Jesus, como Maria Madalena, né? Hoje a Dani estava comentando que vai ser lançado um filme sobre isso, né? Enfim, parênteses, né? Mas, então, assim, o que eu vejo, né? Trazendo esse panorama, né? Eu joguei um monte de informação para vocês, fui lá na primeira onda para chegar na contemporaneidade para a gente pensar o quê, né? Essas são as minhas provocações. O que a gente pode pensar, né? Se a gente vive numa sociedade onde o machismo está incrustado, né? Se a gente vive numa sociedade onde existe feminicídio, existe desigualdades, existe toda uma divisão sexual do trabalho, existe toda uma realidade que está sustentado, né, em desigualdade. Como que as instituições de fé têm agido perante essa realidade? Como que o Estado tem agido perante essa realidade? Como a política tem agido perante essa realidade, né? Porque o que eu vejo muitas vezes, os movimentos sociais, a proximidade que eu tive durante a graduação, né? Eu vejo que muitas vezes essas pautas viram agenda política só por virar agenda política, né? Então, assim, não tem um debate, não tem um entendimento da relevância de dar visibilidade a isso, né? A pauta é pela pauta, não é a pauta pela preocupação de tentar repensar, reestruturar socialmente. Então, assim, quando eu vejo que toda uma movimentação a partir da década de 90 em igrejas evangélicas, né, em comunidades de fé,
que repensam o posicionamento das mulheres nesses ambientes, que repensam as posturas, os cargos que essas mulheres ocupam, né? O que a gente percebe? Que há uma movimentação para desmistificar, para repensar a posição que as mulheres têm ocupado na sociedade, né? E essa discussão sobre a opressão, né, ela se tornou mais candente nas últimas décadas, de certa forma. E quando ela é problematizada, quando a gente começa a problematizar a posição da mulher na sociedade, para além do espaço privado, né, no espaço público, nos mais diferentes âmbitos, a gente percebe que há conquistas, né? Há conquistas, a gente percebe também que há uma preocupação por várias mulheres e homens também, né, que eu acho que o diálogo tem que ser para homens e para mulheres, né, que há uma preocupação de tentar de mudança de cenário, apesar de todo um movimento de repulsa também, né, que muita gente tenta paralisar, né, os direitos das mulheres, muitas pessoas, aí a gente pode até polemizar depois nas falas, a bancada evangélica, enfim, né, se elas representam ou não os evangélicos, né, quem são as pessoas que compõem essas bancadas evangélicas, né, e eu adoro falar sobre isso, né, porque a galera acha que enfim, né, e por que, né, que assim, se o Estado é laico, por que essa galera está ocupando, e como essa galera está ocupando esse espaço, né, então acho que a gente tem que pensar, né, a gente tem que pensar e refletir mesmo de como os espaços são ocupados, por quem esses espaços são ocupados e principalmente como esses espaços são ocupados, né? Eu acho que a grande questão é como esses espaços têm sido ocupados e se a gente polariza a discussão, né? Porque hoje em dia é tudo muito polarizado, se você é a favor de... Enfim, não vou nem entrar nisso porque aí é polêmica, né? Mas enfim, todas as discussões são muito polarizadas, não há diálogo, as pessoas colocam barreiras e não colocam pontes, né? No sentido de entender as especificidades da religião ou entender as especificidades dos movimentos sociais. E eu percebo também que nessa conjuntura é muito mais forte esse diálogo entre cristianismo e feminismo em movimentos rurais, né? Então, assim, eu vejo que tem toda uma movimentação para esse diálogo, enfim, que os movimentos sociais eles estão muito mais abertos para escutar e para ser pedagógico também, né? Para ouvir e para tentar construir melhorias, né, em ambientes que não são universitários ou, enfim, né, nos espaços urbanos, né? E por que, então, que a gente está com essa realidade, né? Por que essas discussões são muito mais bem aceitas nesses espaços e não em ambientes como esse, né? Então, por que há essa polarização? E como a gente leva esse debate, né? Então, o meu grande ranço é que as pessoas falam, mas tem que polarizar mesmo. Não, acho que a gente vive numa sociedade que existem diversas religiões, né? Religiões de viés cristão, de matrizes africanas, enfim, tem diversas religiões. E como essas religiões têm dialogado com as mulheres, né? Quais são os papéis que as mulheres têm tomado, os papéis que essas mulheres têm ocupados nessas religiões. Então, assim, eu fico um pouco com ranço da antropologia e da sociologia nesse quesito, porque não se preocupa tanto, né? E quando se preocupa, não tem um recorte de gênero, né? E, assim, eu acho que a gente tem que pensar o papel das mulheres em todos os âmbitos, né? Na sociologia do trabalho, na sociologia da religião, enfim, a gente tem que pensar o papel que as mulheres têm ocupado em todos os âmbitos, e em outras instituições não é diferente isso, né? Esse diálogo ele tem que existir. Bom, eu nem sei quanto tempo eu tenho. Eu vou já falar mais um pouquinho só e já vou abrir para o debate. O último ponto que eu queria trazer, né, sobre a justiça, que é o pilar de sustentação do cristianismo, né? Então, assim, quando a gente reflete, né, traz a reflexão sobre justiça, a gente percebe que em vários momentos, principalmente no Novo Testamento, é pautado a justiça como um princípio, né? É um princípio no qual as pessoas que têm a leitura, que aderem, né, que seguem essa religião que eu estou especificamente falando, né, o cristianismo, né, de viés evangélico, a justiça deveria ser um pilar de sustentação, né? Mas hoje em dia, como essa justiça tem sido aplicada, ou se tem sido aplicada, né? E o que abrange o conceito de justiça? Abrange justiça social, abrange justiça no que diz respeito às mulheres, né? Eu acredito que esse conceito ele é um leque, né,
Ele é um leque que abrange várias modalidades, só que às vezes no cristianismo ela se restringe apenas às boas obras, né? Ela não pensa fora da caixinha, né? Então, nesse sentido, eu vejo que há um equívoco, ou muitas vezes não há uma preocupação em discutir justiça pelo seu conceito totalitário, pelo conceito totalitário que ele se coloca, né? Então, assim, eu acho que quando mulheres cristãs, né, que foi a base do meu estudo da teologia feminista, elas ressaltam esse conceito de justiça, elas trazem esse conceito de justiça para pensar a justiça das mulheres, né? E nesse sentido, como pontuei no início da minha fala, quando você dá voz a essas mulheres, o conceito de justiça ele é repensado, né? Quando você pauta uma fé onde você dá visibilidade a todo um contexto social em que mulheres ao tempo todo têm seus direitos feridos, né, muitas vezes, o conceito de justiça vem para tentar resgatar, né, essa discussão e, além de resgatar, trazer um novo, não um novo olhar, mas talvez uma nova ótica para essa discussão de justiça, no sentido de sistematizar mesmo essa relação entre mulheres e cristianismo, né? Bom, mas o tema dessa conversa é possível fazer a síntese entre cristianismo e feminismo, né? Eu acredito assim, é possível fazer um diálogo entre as pautas das mulheres e o cristianismo, sim, pelo esse conceito de justiça que eu pontuei aqui no final da minha fala, né? E bem como é possível, principalmente por esse contexto todo que nós estamos inseridos, né? Que é uma realidade social. As violências, elas são realidades sociais e que devem ser abarcadas e discutidas pelas comunidades de fé, entendeu? Porque elas não estão inerentes a essas violências. Então, é possível fazer essa síntese. E só que para a gente fazer essa síntese e iniciar essa discussão, a gente tem que se despir de senso comum no que diz respeito à luta das mulheres, bem como senso comum no que diz respeito ao cristianismo, né? E não polarizar a discussão. Não trazer discussão no sentido de polarização, mas no sentido de, para quem tem interesse, né? Porque tem gente que não tem interesse nem em dialogar, né? Aí fica difícil. Enfim, para quem tem interesse em dialogar, eu acho que é possível fazer essa síntese nesse sentido. A minha primeira pergunta é sobre um dado que você apresentou, que é esse dado que as mulheres evangélicas são justamente as maiores vítimas de violência doméstica. A minha pergunta é a seguinte: nessa pesquisa foi explorado se essa religião protestante ou pentecostal é apenas delas ou também de seus maridos? Por que eu pergunto isso? Sim. Porque, basicamente, uma coisa que tem sido muito vista e que, inclusive, uma prefeitura, acho que foi a prefeitura de João Pessoa, afirmou, é que muitos homens ferem a liberdade religiosa de suas esposas, e, inclusive, de mulheres evangélicas. Por quê? Porque nas igrejas pentecostais, você vê uma maioria muito grande de mulheres que são evangélicas, tendo maridos que não são, e muitas vezes não aprovam. E, além disso, também eu gostaria de perguntar se já está acontecendo alguma ação, pelo menos de algumas igrejas pontuais, no sentido de acolher essas mulheres, porque uma coisa que eu tenho ouvido até mesmo de alguns conselheiros de casais é que eles têm instruído mulheres a denunciarem maridos que cometem agressões a elas, e também têm intimidado esses maridos a hora. Se tiver mais uma vez, eu vou denunciar, e realmente, se tem mais uma vez, eles denunciam. Então, eu gostaria de entender como é que você enxerga essas coisas. Beleza. Uma coisa que eu percebo assim, né, meu nome é Gilberto, uma coisa que eu percebo é que muitas vezes os diálogos eles não acontecem de uma forma amistosa, exatamente porque são saberes diferentes, são conceitos diferentes, são a forma de ver, a cosmovisão, a forma de ver o mundo são diferentes, né? Pega o feminismo, sem estar atrelado a religião, né? Eu falo porque existem várias religiões com diversos conceitos de mulher, né? E de como que o feminismo ia trabalhar em cima dessas mulheres, né? É algo que é bem complexo em termos de como fazer esse diálogo. E o próprio cristianismo e o feminismo eles têm que saber a diferença. O cristianismo ele se pauta dentro de uma própria Bíblia ou da Bíblia, mas a figura de um papado, né? Pensando no católico, né? Ou se não, já o feminismo ele vem de uma linha
do liberalismo, mas também ele começa a incorporar junto com o pós-modernismo, né? Com vários conceitos do pós-modernismo também. E aí eu queria saber como que fazer esse diálogo, sendo que são saberes diferentes. A minha questão é assim, como ter esse encontro realmente com o cristianismo e o feminismo? Porque o cristianismo hoje em dia é muito ditado em regras. Eu não vou generalizar todos, mas é tipo, a mulher cristã é isso, isso e aquilo. E o feminismo é muito tipo, meu corpo, minhas regras. Né? Como você abranger isso dentro do cristão? Eu, como mulher, quais são os meus deveres, os meus direitos, como mulher na sociedade e cristã também? Eu sei que tem pessoas que têm mais dúvidas. Eu vou pedir o seguinte, deixa a Camila responder essas 3 perguntas, que a gente faz mais 3, senão ela pode acabar se perdendo. Já me perdi, já. Tá bom? Por gentileza, mas anota a dúvida. Oi? Só para emendar uma Tá, vou deixar. Olha. Acho que seria uma dúvida minha também. Como que eu posso... como você me ajuda? Vixe, eu não sou Augusto Cury. Esse conceito que as pessoas têm de que o feminismo ele tá ligado apenas ao liberalismo, por exemplo, a libertinagem, sei lá, tantas outras coisas. As pessoas pensam muito que o feminismo está ligado à única defesa da liberdade sexual da mulher. Sendo que a luta é muito maior, mas como você me ajuda a desmistificar isso quando uma pessoa me pergunta, por exemplo? Eu convivo com pessoas, por exemplo, na minha igreja, né? E a igreja batista, então na igreja batista as mulheres não têm, não tem Cargos, funções eclesiásticas. Não trabalham na igreja, assim, são apenas intercessores e tal. Mas a gente meio vai quebrando algumas regras, mesmo assim, a galera fica, né, tal. E às vezes algumas moças, né, do nosso convívio, a gente tem vergonha de falar, você é feminista? Eu percebo que algumas meninas têm vergonha de falar que é feminista. Por que elas têm vergonha de falar? Porque a imagem que as pessoas têm sobre o feminismo É pejorativo. é relacionada somente à discussão da liberdade sexual da mulher, que é a visão que eles têm. Como que eu posso sempre falar para eles, cara, não é só isso, acorda, né, a gente tá em 2000. Uma mulher falar, eu não sou feminista. E como que é possível uma mulher falar, não sou feminista? Uma vez uma pessoa Você é mulher há 30 anos, você não é feminista. então qual motivo pra eu ser feminista? Porque você é mulher. Como isso? Gente, Tá. Tá. me ajuda. Eu tô sentindo ânimos aflorados. Como a Bíblia diz, vamos manter a paz. Obrigada. Dons do Espírito, dons do próprio. Então, por gentileza, Camila. Tá. pode Como é seu responder. nome? Letícia. Letícia, é muito interessante a sua questão. Infelizmente, essa pesquisa, ela foi, não vou falar mal feita, né, mas ela não abordou essas questões. Nas igrejas pentecostais mesmo, aí a sociologia da religião dá um embasamento legal, né, porque discute muito as igrejas pentecostais, mas não com recorte de gênero, discute, enfim, a sociabilidade dos indivíduos nas igrejas pentecostais, né. Então, o que eu percebo? Que isso que você traz é um fato que é real, né, é realidade. A maioria das mulheres que frequentam essas igrejas, os seus maridos não frequentam, né, a maioria, não tem números, né, porque não tem pesquisas, mas, enfim, né, do pouco que tem, dos poucos artigos e da pouca relação que eu tenho com essas mulheres, eu vejo isso. E também tem um fator agravante, que a maioria das igrejas pentecostais são em lugares subúrbios, né, e nesses lugares o índice de alcoolismo é muito grande. Então, assim, o que a gente percebe? Eu trabalhei um tempo na Delegacia da Mulher, né, eu percebia muito, foram só 6 meses, foi o suficiente para nunca mais querer pisar lá, porque é muito pesado. Todos os dias, né, a gente recebia casos de violência, mulher com olho roxo, mulher com não sei o que e tal, e o pior de tudo era que os policiais naturalizavam essa situação, do tipo, mais uma, e cara, não é mais uma. Sabe? Se essa mulher está chegando lá com o olho roxo e tudo mais, é porque tem algo muito errado na nossa sociedade. A gente não pode naturalizar a violência. E eu ouvi coisas do tipo, mas ela deve ter feito alguma coisa. Não, ela não fez alguma coisa. E se ela tivesse feito, não daria respaldo para o cara sentindo o direito de agredir ela. Entendeu? Então, eu percebia muito isso e isso quase me enlouqueceu. Então, eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar, né, fazer pesquisa, eu não trabalhava. Eu via todos os relatos de violência doméstica e 90% das mulheres que relatavam casos de violência doméstica eram mulheres de igreja pentecostal e os seus maridos tinham problema com alcoolismo.
né? Ou seja, eles não gostavam que elas frequentavam, elas não queriam romper, porque se ela tem liberdade, elas têm liberdade de ir e vir, ela pode frequentar o que ela quiser, a hora que ela quiser, enfim, nesse sentido, né? Ela tem liberdade para expressar a religião que ela quer, né? Enfim, e elas não queriam, muitas não queriam romper com seus maridos, primeiro por medo, né? Isso não é só de uma mulher evangélica, eu acho que enfim, a nossa sociedade culpabiliza a mulher pela violência. Então, se você foi violentada, se você sofreu alguma violência física, é porque você não foi mulher, né? Porque você não deu conta do seu marido. O senso comum reproduz isso o tempo todo. Eu ouvi muito isso dentro, fora de casa, enfim, né? Não dos meus pais, mas de pessoas próximas que, tipo, mas você tem que ser mulher. Se você está falhando no ser mulher, né? Aí eu perguntava, o que é ser mulher? Conte-me mais sobre o seu conceito de ser mulher, né? Então, assim, enfim, aí está imbricado nessa discussão toda a objetificação do corpo feminino, que daí entra na... Como é seu nome? Entra um pouco na questão da Larissa, que a maioria o feminismo hoje em dia, né, um feminismo mais hegemônico, enfim, discute, né, essa questão do corpo, né, enfim, né, e eu não faço tanto essa discussão, apesar de ter discutido a Marcha das Vadias, que pauta principalmente essa bandeira de luta delas, né. Eu prefiro discutir as mulheres trabalhadoras, né, num viés mais interseccional. Eu gosto de discutir divisão sexual do trabalho, né, eu gosto de discutir mulheres em outro viés. Mas aí entra um pouco nisso, né? Do conceito de corpo, né? Do como o corpo o corpo feminino é objetificado, né? E como o corpo ele permeia relações de poder, né? Hoje eu estava conversando um pouco com a Dani a respeito disso, né? Que o alto índice de feminicídio, o alto índice de pedofilia, enfim, que permeia essa relação, né? Das relações de poder. Então, Letícia, né? Então, Letícia, essa pesquisa não pontuou esse dado, mas a vivência que eu tive em Delegacia da Mulher e também do que a gente lê, e talvez um pouco da sua relação, né, com isso, dá embasamento, né, que entra o problema do alcoolismo, o problema, não o problema, a questão de classe também, né, do lugar onde essas igrejas pentecostais, a maioria dessas igrejas pentecostais existem, né, então, assim, são várias questões, né, então, assim, muitas vezes pode até ser sensacionalista nesse sentido, tipo, então os homens da igreja agridem. Gente, é homem, dentro e fora da igreja, se não tiver um pouco de leitura e sensibilidade nessa temática, vai ter agressão mesmo, né? Então, eu acho que a discussão parte um pouco por aí. Gilberto, né? Você falou um pouco da cosmovisão, de pautas diferentes e da Bíblia pregar algo e o feminismo pregar outro. Bom, o meu ponto de síntese e o meu ponto de convergência nessa discussão, como eu coloquei na minha fala, é o da justiça, entendeu? Então, eu acredito assim, que se a pessoa se diz cristã, ela não pode ser conivente com violência, né? Ela não pode defender várias coisas que muitas pessoas estão defendendo hoje em dia, né? Enfim, né? Eu acho que a discussão, ela parte daí. Ela parte que o ponto de convergência é a dignidade humana, né? O ponto de convergência é o direito de ir e vir, é a dignidade humana, né? Então, assim, há o diálogo nesse sentido, né? Não estou falando que não tem outros diálogos, porque a agenda feminista é muito abrangente, como a Letícia pontuou, né? Tanto que as coletivos feministas, muitos não dialogam entre si. Dentro das universidades, fora das universidades, né? Então, assim, eu falo muito com mulheres que são de sindicato. Eu faço uma atuação lá em Brasília com mulheres que fazem parte do sindicato da CAESB, que é de água lá de Brasília, enfim, de outros sindicatos. Eu não posso chegar para essas mulheres vomitando teoria feminista. Porque 99% dessas mulheres sofrem violência cotidianamente. E 90% dessas mulheres são cristãs. Entendeu? E muitas, os seus companheiros não são cristãos. E como que eu vou chegar para essas mulheres levando epistemologias feministas? Eu tenho que trazer a realidade delas e também no sentido de igual para igual, sabe? De para além da teoria, enfim, né? De entender a realidade que essa mulher está inserida. E se aplica às pautas de uma mulher universitária, branca, classe média, enfim, na realidade dessa mulher. Eu sou branca, sou universitária, tá? Só para pontuar. Mas, enfim, se aplica. Então, assim, dentro das teorias feministas, há divergências, né? Há divergências e essas divergências elas são candentes e é muito fragmentado. Essa é a crítica que eu faço do feminismo, né? Porque o ponto de convergência é o quê? A igualdade. Né? Então, o que acontece? As pessoas acham que feminismo é a mesma coisa que feminismo, que as mulheres querem sobressair sobre os homens. Não, as mulheres querem ser tratadas como indivíduos e seres humanos.
Entendeu? Porque muitas vezes não são tratadas como seres humanos. Nesse sentido, de uma pessoa se sentir à vontade em agredir. A pessoa se sentir... Eu não sei qual que é a realidade aqui da Federal do ABC, mas lá em Brasília, na UNB, há um alto índice de estupros dentro dos campos universitários e as meninas fazem muito diálogo com as prefeituras dos campos por causa da falta de iluminação e tal. O que leva um homem a se sentir no direito de invadir o corpo de uma mulher? E qual que é o papel do cristianismo nisso? Se ele vem para trazer justiça e dignidade. Então, assim, quais que são os papéis, né? Como que a igreja tem exercido esse papel perante essa realidade? Se a gente for pontuar um pouco, pincelar um pouco sobre a política social, né, o serviço social, que surgiu principalmente, o assistencialismo, surgiu principalmente a partir da Igreja Católica, né? O assistencialismo surgiu a partir daí, enfim, e todo um trabalho, né, com crianças, com mulheres, enfim, né? Essas pessoas tentaram aplicar a base teológica numa política social, né? E muitas igrejas fazem trabalho social. Acho que foi você que perguntou, né, de como as igrejas atuam. Eu tenho dialogado com muitas igrejas que fazem trabalho, em Macaé, no Rio de Janeiro, tem muitas, que fazem trabalho com mulheres que se prostituem, né? E se prostituem, sei lá, por um prato de comida, por R$30, né? E a gente vê a mídia colocando a prostituição como algo glamuroso, né? Enfim, né? Daí já é outra questão que dentro das teorias feministas não há convergências, também há muitas divergências, tem mulheres que são contra a regulamentação da prostituição, tem mulheres que são a favor, e seus pontos de vista são diferentes nessa questão da mercantilização do corpo, a cafetinagem, né? Que vai dar legalidade à cafetinagem, ou seja, um homem vai continuar mandando e manipulando a relação dessa mulher com o seu corpo e com a sociedade. Então, assim, a gente percebe que não é só o cristianismo que tem suas nuances, como é seu nome? A Adriana pontuou que ela faz parte de uma igreja batista. Então, o problema é que as pessoas acham que o cristianismo, né, as igrejas evangélicas, elas vêm só de uma vertente, né? As pessoas não têm nenhum mínimo de interesse de entender, né, que existem várias vertentes que vão tratar, né, os seus cultos de fé, as suas liturgias de maneiras diferentes, que vão pontuar suas relações com as suas comunidades locais de maneira diferente, né? Tem muitas igrejas que o trabalho social é muito forte. No Rio de Janeiro, eu conheci até, né, uma pastora que ela trabalha só com mulheres que se prostituem por prato de comida. Então, elas têm uma casa de repouso, não de repouso, mas de acolhimento. Eles acolhem mulheres que se prostituem e tentam inseri-las no mercado de trabalho de alguma forma com... como é o nome, gente? Cursos técnicos, né? Então, assim, possibilitando cursos técnicos, serviços psicológicos, né, com pessoas que fazem parte da sua comunidade de fé. Então, eu vejo que é para além a igreja servindo, de uma certa forma, a cidade e tentando utilizar aquele espaço como um espaço de trazer dignidade àquelas mulheres, né? Então, eu acho muito interessante o trabalho dessas pessoas e tem também outras. Eu acho que em Campinas tem o maior prostíbulo ao céu aberto, né? O bairro de Tatinga, da América Latina. E tem várias igrejas que fazem trabalhos lá, né? Porque muitas mulheres lá no bairro de Tatinga, eu estudei a Márcia das Vadias de Campinas e estudei um pouco sobre o bairro de Tatinga. Muitas igrejas perceberam que várias mulheres estavam presas, elas queriam romper com aquilo, só que elas estavam presas financeiramente, enfim, com os cafetões, né? Então, qual foi a atuação dessas igrejas perante essa realidade, entendeu? De denúncia, de acolhimento, né? Enfim, são trabalhos sociais. Né? Então, assim, a igreja se colocando numa outra posição, não numa posição de, eu estou aqui e vocês estão aí, mas de entender, né, suas comunidades locais e de trazer, de certa forma, dignidade. Isso. Acho que assim, a primeira coisa que eu queria pontuar, você acabou de contemplar, porque hoje em dia é muito complicado falar evangelho. Eu, pessoalmente, apesar de, tenho muita dificuldade. Sim. Né? A chamada bancada evangélica absolutamente não presente. Sim, nem eu. Né? Então, assim, eu tenho dificuldade de falar hoje, olha, eu sou evangélica, porque remete a um ideário muito complicado. Né? Então, assim, quando a gente fala as igrejas evangélicas, tem um leque de possibilidades imenso. Sim. Né? Desde igrejas mais progressistas até igrejas mais conservadoras. Então, só
Sim. serão feitos. Exatamente. Então, assim, quando a gente, não vou falar que eu sou, não precisa falar que você é feminista, seja feminista. Né? Em vez de eu ficar entrando nessa legenda de sou, não sou e tal, vai sendo. Né? Vai sendo. E acho que é importante a gente trabalhar muito a questão da exegese. Né? Obviamente, a igreja é uma instituição conservadora, reprodutora de costumes. Né? Então, ela tem lá seus interesses de poder e tudo mais. Mas, do ponto de vista da comunidade local, eu entendo que muito pode ser feito. Sim. Né? Então, a gente ir buscando em todos os espaços de diálogo, litúrgico, de ensino, essa mudança de olhar. Né? Porque, assim, só para dar um exemplo, né? Se o texto bíblico lá, quando conta a história da rainha Vasti, né? Que, enfim, depois de muitos dias de festa do rei e tal, todo mundo bêbado pra caramba, ele manda chamar a rainha para exibir. E ela devia vir de coroa. Né? Os evangélicos aqui devem conhecer bem essa história. E ela se recusa. E por se recusar a ir, ela é banida do rei e tal, e aí assume depois Esther, que tem uma história para contar. O que a gente não conta, né, é que ela ia só de coroa para a festa. Ela seria exibida, né, objetificada. Imagina numa cultura como aquela, aqueles homens todos bêbados, alcoolizados, e que ia virar aquilo. Ela estava se protegendo. E o mais louco é que ela é punida, né, com o ostracismo, porque os sábios dizem assim, não, mas tem que punir, né, rei? Porque se a rainha faz isso e fica por isso mesmo, todas as mulheres do rei vão fazer a mesma coisa. Vão fazer a mesma coisa. É um argumento que a gente cansa de ouvir, desde lá, e até hoje todas nós ouvimos, né, que as coisas têm que acontecer, porque senão... Então, acho que assim, é importante a gente mostrar essas coisas. É importante mostrar, por exemplo, que quando tem a presença de Jesus e uma mulher de novo questionada, né, porque vai ungir Jesus, olha, gastando esse dinheirão, né, com esse perfume todo aqui e tal, tem um Jesus lá que fala, opa, não é por aí. Então, ir fazendo mediação, né? essa mediação e esse diálogo. Né, eu costumo dizer que se aquelas mulheres apareceram, é porque não teve jeito de não falar o nome delas. Porque quando deu para invisibilizar, visibilizou. Se apareceu o nome dessas, é porque é muito mais do que isso. Né? A presença delas é muito maior. Se a gente procura direitinho, a gente acha. Então, assim, para nós, estou terminando, para nós, cristãos, o texto bíblico, ele é fundante. Né? É fundamental, portanto, usar o texto para justificar as nossas lutas. E a gente pode usar o texto bíblico com um olhar feminista, por assim dizer, e mostrar que essa questão da justiça, da valorização, do respeito, também estava lá. Apesar de, por conta de sermos uma instituição machista, que os homens querem garantir os seus lugares de poder, etc. Porque a gente pode fazer de tudo, menos decidir. Né? Embora eu esteja numa igreja que hoje ordena mulheres para todos os lugares. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das igrejas. Né? Então, acho que é importante a gente fazer esse exercício. Né? De ir buscar, porque tem um recurso. Talvez não tenha ainda na literatura, mas a gente pode ir fazendo esse exercício. Assim, uma situação totalmente diferente. No âmbito universitário, você falou, e você falou sobre polarização. Eu, enquanto aluno da SBC, percebo isso extremamente aflorado aqui. E queria que você contasse um pouco da sua experiência enquanto em relação com a militância, de caminhos para a gente poder desconstruir a polarização em todos os sentidos. Porque isso é uma questão também que aparece. Não é por
ser cristão que eu tenho que ser contra a luta, contra a militância. Mas na minha cabeça, às vezes, isso é uma coisa que eu tenho que lutar contra. Entendi. Por causa desse discurso muito aflorado, vamos dizer. Mas Tá. eu não estou defendendo a minha posição. Sim, tranquilo. Ah, ótimo, que bom. É isso. Ah, Bom, eu não formulei muito a minha pergunta. tudo bem. Vou apresentar uns pontos que são dúvidas mesmo. Né? Bom, você disse, eu tive que me ausentar por uns 10 minutinhos, eu perdi uma parte que eu acho que deve ter sido muito importante, então já me desculpo por aí. Tudo bem. Mas você disse que o ponto de convergência seria a justiça. Uhum. Né? Dentro da justiça, pelo menos eu encaro que ser justo também, e também ser contra a violência, Sim. etc., cabe a conceder-me o direito do meu corpo, né? Já entrando também nessa questão. Mas, assim, claro que o feminismo é muito mais do que luta pelo corpo e etc. A gente tem várias pautas, até porque o meu feminismo é interseccional, enfim. Mas eu acho que uma forma de praticar a violência é ter esses direitos negados, né? Independente se a pessoa concorda ou não, se a pessoa acredita ou não, né? Isso já é só um comentário mesmo. Se você pudesse comentar também seria ótimo. Tá. E assim, muito do que eu tenho essa dificuldade de falar do cristianismo é o seguinte: eu não sei até que ponto e até qual instituição, né? Porque eu acredito se eu não estou enganado, se eu estiver, por favor, me corrija. Claro. Algumas igrejas, quando você remete ao Antigo Testamento, que é totalmente diferente do Novo Testamento, Sim. né, parece que são coisas abstratas, de tão diferentes que são, meio que desconsideram algumas partes do Primeiro Testamento, mas no Primeiro Testamento tem que a mulher sair da costela do homem, e no Segundo Testamento tem uma passagem que fala que a mulher se originou do homem, não ao contrário. Né? E também existem passagens que a mulher deve se sujeitar ao homem, etc. Todas essas questões. Então eu não tenho uma outra visão da Bíblia senão a parte misógina. Lembrando que eu estou falando da parte do teológico, tá? Não estou remetendo às instituições, até porque você pontuou que existem várias instituições Sim. que fazem trabalhos sociais, isso é incrível, ainda mais em um estado com mulheres, né, que elas têm esse poder dentro da igreja. Mas eu já fui cristã há um tempo atrás, e foi justamente isso que me fez parar de acreditar no cristianismo, parar de acreditar em Deus, parar de seguir a igreja que eu seguia, né, que também era uma igreja, a congregação cristã, enfim, uma igreja muito rigorosa. Uhum. E eu não consigo entender, eu não consigo fazer essa ligação. Ah, sim. Entendeu? Como é seu nome? Isabela, desculpa. Eu vejo a Bíblia como uma parte contraditória da outra, né? Jesus foi um cara muito maneiro, mas Jeová, desculpem, no Primeiro Testamento, eu prefiro acreditar que não exista nada. Hoje eu tenho uma religião, não sou mais ateia, mas eu prefiro acreditar que não exista nada do que acreditar num ser como o Jeová, como Deus, não sei como cristiano, enfim, agora, né? Não sei de que instituição vocês são, mas acreditar nessa figura do Primeiro Testamento, que é totalmente diferente, né? Então eu não consigo imaginar uma mulher numa situação de poder, uma mulher, até porque não existem livros escritos por mulheres dentro da Bíblia, né? Não existe Pedro, Mateus, Lucas, enfim, vários, mas não existe um espaço da Bíblia dentro para mulheres, né? Feito por mulheres, visando para as mulheres. Em contramão a isso, você tem Jesus que, por exemplo, né, defendeu a Maria Madalena, né, que tinha uma visão diferente, e pregava uma coisa que, assim, pelo que eu sei do contexto de Jesus, é totalmente diferente do Primeiro Testamento. E eu não consigo desassociar, porque eu me pergunto, até que parte é uma parte interpretativa? Até que parte se interpreta a Bíblia? Até que parte a Bíblia deve ser levada a rigor? Porque instituições, ora falam, está escrito na Bíblia, portanto cumpram. Ora falam, a Bíblia é um instrumento interpretativo, minha mãe mesma disse que é escrito em parábolas, cada um deve entender ao seu tempo. Mas uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, eu não consigo entender. E eu ainda não consigo desassociar a violência da Bíblia, porque além do Primeiro Testamento ter sim um contexto bem violento, né, olho por olho, dente por dente, eu sei que é o Primeiro Testamento, mas ainda está lá, é um livro que ainda é seguido de maneira ou outra.
Claro. Mas eu não consegui formular muito bem. Sem problema, não, tranquilo. Obrigada. Peraí, calma. Muitas informações. Você tem dúvida também? Eu queria meio complementar o ponto dela com Pode falar. alguns outros pontos de vista. Como ela estava falando que, na opinião dela, que é a minha também, não existe tanto esse casamento entre a Bíblia e o feminismo de uma maneira do Antigo Testamento, o Novo Testamento algumas coisas, mas algumas coisas também um pouco machistas. Mas desse não casamento com a ciência, esse não casamento com o feminismo, outro ponto de vista que remete até um pouco dos dois, seria, por exemplo, o aborto, que não é uma coisa que eu domine sobre a Bíblia isso, mas queria que você falasse meio que o que a Bíblia diz sobre o aborto e como a relação do feminismo com o aborto tem essa relação, porque, por exemplo, é que eu não sei o que a Bíblia remete ao aborto, mas a mulher pode não querer abortar, é uma opção dela, mas eu acho que se a mulher, obviamente não é do meu julgamento, mas se a mulher se diz feminista, ela deveria pelo menos apoiar com que outras mulheres, se querem abortar, se querem ter esse domínio sobre o corpo dela, que ela pudesse ter esse direito. Como é seu nome? Pedro. Beleza. Bom, Isabela, vamos lá. Você pontuou várias coisas que eu acho super interessante, que eu adoro discutir. Vamos para o primeiro ponto, né? Você falou sobre o princípio de submissão, né? Acho que você citou na sua fala, né? O problema é que esse conceito de submissão, as pessoas têm o costume de fazer recortes da Bíblia, elas não leem o antetexto e o pós-texto, né? Então, assim, eu acho bem problemático. O conceito de submissão, no entendimento bíblico, né, é estar sobre a mesma missão, né, estar caminhando sobre a mesma missão. Só que acontece, muitas pessoas pegam esse conceito de submissão para sustentar o machismo, entendeu? Tipo assim, tem que ser submissa mesmo, mas em que condições essa mulher está caminhando ao lado de um companheiro, né? E isso não se aplica só no cristianismo, não, porque na minha experiência com o movimento estudantil, muitas pessoas que... Eu fazia parte de grupos que fazem discussão sobre... de teor marxista mesmo, né? E muitas pessoas que tinham leitura sobre Revolução Russa, Comuna de Paris, enfim, né? Sobre as feministas, Alexandra Kollontai, Clara Zetkin, adoro, né, discutir sobre elas. Essas pessoas tinham leitura, se diziam super progressistas, mas agrediam as suas companheiras, abusavam, estupravam e tudo mais. Então, eu penso assim, né, que às vezes você não consegue conciliar isso, ou muitas vezes essas pessoas que se dizem tão progressistas, que pontuam tanto a liberdade do corpo das mulheres, né, e essa era a minha grande questão com o meu ranço, né, com o movimento estudantil, com os homens, né, desse lugar, né, enfim, desse lugar de fala, né, que eles rechaçavam tanto o cristianismo e as mulheres que se decidiam cristão, ou mesmo rechaçavam o conceito de submissão, porém, eles tinham tanto entendimento e faziam práticas muito piores, né, então, eu acho que eu estou te provocando nesse sentido, né, provocando você não, provocando o diálogo nesse sentido, né, que às vezes as pessoas se amparam em discursos, né, usam discursos como muletas, mas suas práticas não são condizentes com os seus discursos, né? E no cristianismo não é diferente, né? Muitas pessoas usam o cristianismo como muleta, né? Infelizmente, né? E praticam, né? Tem práticas que não trazem, né? Que não refletem dignidade humana, né? E nesse sentido, né? E como outros que você pontuou a respeito do Antigo Testamento e do Novo Testamento, o Antigo Testamento ele é visto como o tempo da lei, né? E o Novo Testamento como um tempo da graça, né? Então nesse sentido, com a vinda de Jesus, enfim, né? Falando de uma forma bem chula, né? Que se tiver teólogos aqui me perdoem, né? Porque se eu estiver falando, enfim, que é uma discussão muito refinada, né? Enfim, estou tentando e muito ampla, né? Nesse sentido, o tempo da graça veio com a vinda de Jesus e tudo mais, para trazer dignidade e plenitude, né? Então, assim, quando eu vejo que pessoas falando que não conseguem ver a síntese entre cristianismo e mulheres, que muitas pessoas se sentem incomodadas com o conceito feminista, então só não utilize a discussão sobre mulheres, né? Eu penso assim, né? Que se essa mulher ela não está sendo plena nessa relação, seja numa relação em âmbito cristão ou não cristão, entendeu? Plena no sentido de poder desempenhar suas funções, de ter liberdade para ser quem ela quer ser, nesse sentido de ser plena, né? Então o cristianismo não está sendo aplicado. Está sendo deturpado de uma forma. E do outro lado, para quem não tem crenças religiosas e tudo mais, às vezes se ampara, usa como muleta discursos progressistas, mas fazem práticas que também não condizem com dignidade humana, né? Então, eu parto desse princípio.
Enfim, né? Eu acredito assim, em Gênesis 1, né, do 1 ao 10, é narrado, né, sobre a criação, né? Para quem acredita, é narrado a criação, né? E o que eu percebo, né? Que muitas vezes as pessoas interpretam mal esse momento, né, que é narrado a criação, e o fato da mulher ter nascido da costela do Adão é para ela andar ao lado dela, porque se fosse para andar atrás, ela teria nascido do pé, né, ou das costas, né? Enfim, né? Quando ela nasce da costela do Adão nesse sentido, é para andar em companheirismo. Como que eu enxergo o evangelho e o cristianismo, Isabela? Eu enxergo como algo que a pessoa tem que ser plena, a pessoa tem que andar em companheirismo, porque eu não gosto de ver relações que são pautadas em ordens, né? No sentido assim, quando você se relaciona com uma pessoa, se você é cristão ou não, você está com aquela pessoa por admiração, ou enfim, porque essa pessoa te traz dignidade de uma certa forma, ela te respeita, ela respeita o seu corpo, ela respeita o seu tempo, entendeu? E no cristianismo, ao meu ver, né, ao ver da Camila, né, ele tem que trazer isso, ele tem que estar embasado nessa relação de amor, de cuidado, entendeu? Mas não é um cuidado abusivo. Aí, o que me incomoda muito é que as pessoas reduzem que todo relacionamento dentro de um viés cristão e protestante é baseado no conceito de submissão nesse sentido. Não, sabe? Submissão é em outro âmbito, né? No âmbito de você ser companheiro, né? De estar sobre a mesma missão, né? E no versículo seguinte, que a galera não lê, né? Fala que o homem deve amar a mulher como Jesus ama a igreja. Exato. E eu acho que o desafio está mais pesado para o homem do que para a mulher, né? Porque se o homem ele deve trazer dignidade para essa mulher, se ele trazer honra, se ele respeitar, né? Tá massa. Mas hoje em dia a gente não vê isso em relações cristãs e não cristãs, né? Então assim, eu acho que o debate ele parte a partir daí, né? Pode falar. E só uma coisa sobre Cristo, amar o marido ter a responsabilidade de amar Cristo, amar a esposa como Cristo amou a igreja. A gente tem que lembrar que Jesus nos amou tanto que isso levou à morte dele, sabe? Então, assim, é um amor, assim, que humanamente falando, a gente não consegue compreender. Com racionalidade não consegue mesmo. Entende? É só pela graça de Cristo mesmo. Então, assim, para uma pessoa poder chegar e falar assim, eu te amo como Cristo amou a igreja, ela tem que ter tido uma transformação interna de Cristo nela mesma, que vai além do que eu e você numa relação pessoal e humana, com o nosso ego, com o nosso individualismo, a gente nunca vai conseguir entender. Então, eu acho que, assim, partindo para o âmbito de fé, é uma coisa divina mesmo. E do ponto de vista bíblico, eu não queria nem tomar sua fala. Não, pode falar, arrasa. Mas do ponto de vista bíblico, o relacionamento do homem e da mulher deve refletir aquilo que Deus busca, aquilo que é a vontade de Deus, entende? O relacionamento do homem e da mulher deve refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. De respeito, né? Entende? Então, assim, Cristo vai lá, ele, por amor à igreja, acabou se submetendo a ela, levando uma morte e morte de cruz. Uma morte que foi cruel, uma morte humilhante. A gente sempre esquece essa parte. Então, assim, eu e com o meu futuro marido, no caso, eu e ele devemos brilhar exatamente essa relação de Cristo com a igreja, entende? Mas, assim, falando da questão agora teológica, de fé, e é isso, desculpa. Sem problema. Agora do aborto aí, Felipe. Bora lá. Então, nossa, eu cheguei assim, joga aborto, tá aí, né? Caraca! Nossa! Chegou na alçada. Não. Vamos lá. Sobre a relação do cristianismo com o aborto, você pontuou, Pedro? Vamos lá. Sim, vamos conversar, né? Gente, enfim, né? Eu acredito assim, que o aborto, ele é uma realidade na nossa sociedade. Então, assim, existe algo muito desigual, que pessoas abortam clandestinamente e cotidianamente essas pessoas, elas acabam morrendo. Eu estava até comentando com as meninas antes desse bate-papo. E elas utilizam de métodos clandestinos para fazer isso, né? E tem um outro lado, que mulheres de classe mais alta, elas dispõem de todo um aparato para fazer isso de forma segura e tudo mais. Bom, isso é uma realidade, né? Então, é uma questão de saúde pública. Né? Então, se existe, como que a saúde pública tem lidado com a questão do aborto?
O aborto, ele não é só polêmico entre cristãos, não. O aborto é polêmico na sociedade, seja ela cristã ou não, entendeu? Eu, Camila, né, eu acredito que a Bíblia, ela dá visibilidade à vida humana, entendeu? A vida humana. Só que a gente tem que entender que não há... qual que é o papel da igreja perante essa realidade que é o aborto? O aborto é uma realidade. A igreja, ela dá um amparo psicológico, um amparo social a essas mulheres que estão pensando em realizar isso ou que estão passando, porque que eu vejo, né, que a maioria das mulheres que abortam, uma grande parcela delas, são mulheres de classe mais periférica, né, e isso está imbricado em N questões, né, então, assim, eu, enquanto cristã, né, e socióloga, eu vejo que a igreja ela tem que se posicionar, a igreja não está nem discutindo essa questão, entendeu? E o fato dela de não se discutir, ela se omite também. E quando se discute, essa questão é vista como um tabu, né? E se ela é realidade, por que ela é vista como tabu, né? Então, assim, você pode prezar pela vida humana, mas você pode ter todo um trabalho por trás disso de acolhimento a essas mulheres que estão pensando, ou que fizeram, que praticaram isso, entendeu? No sentido de trazer um resgate mesmo a essas mulheres. Que quando eu digo resgate, o que eu estou querendo dizer? Que imagina o trauma psicológico de uma mulher que faz isso, né? Imagina o trauma social para uma mulher que comete isso, né? E por quê? Até o corpo, exatamente, né? Quando ela se coloca nessa posição de querer abortar, ela corre risco de perder a sua vida, né? E eu, biblicamente falando, acredito que Deus preza pela vida, né? Seja da mulher, seja da criança, né? Ele preza pela vida, né? A vida está acima de qualquer coisa. O meu incômodo é como as pessoas colocam essa discussão e o que as pessoas fazem para além dessa discussão, né? Então, se eu vejo igrejas acolhendo mulheres que se prostituem por um prato de comida, eu espero ver igrejas que acolham mulheres que praticaram isso ou que estão pensando que dê condições para que isso não seja feito. Porque eu acho assim que as pessoas elas devem ter pelo Estado condições de ter uma vida de dignidade, né? Dignidade social, de ter direitos. Se tem mulheres que estão abortando, e pasme, né? Tem vários índices que dizem que a maioria das mulheres que abortam não são mulheres ateias ou coisas do tipo, né? Então são mulheres, né? E se elas estão demograficamente falando. Exatamente, demográfica, né? Rolou uma remixada. Enfim, mas não faz sentido. O problema é que a gente vê tudo como tabu, né? E tudo que é tabu a gente não discute e continua acontecendo debaixo do pano, né? Enquanto isso, várias vidas de mulheres são ceifadas, né? Então, o que as comunidades de fé têm feito a respeito disso? Qual que tem sido o posicionamento, né? De acolhimento ou de omissão? Eu acho que a discussão parte por aí. Eu não tenho respostas. Primeiro que essa discussão não é nem feita... Sim. Em lugar nenhum, entendeu? E até dentro das universidades, assim, quando acontecem casos disso, até as próprias pessoas que se dizem tão defensoras da legalização do aborto não sabem lidar com isso, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que haver a conversa, né, em vários aspectos e tem posicionamentos. E as pessoas têm que demarcar, né, depois esses posicionamentos. Esses posicionamentos têm que ser demarcados a partir do que você professa de fé ou não. A minha é tanto uma pergunta para a Camila quanto até uma provocação para quem é feminista aqui e tudo mais. Se puder me responder, por favor, ajudem. É que é o seguinte, eu já entrei dentro de alguns movimentos feministas e também já tentei entender qual que é o core do feminismo e tudo mais. E isso me levou a um ato de não ser feminista. Assim como muitas vezes leva adolescentes que crescem na igreja evangélica a não serem evangélicos quando crescem. Ok, acontece dos dois lados. E aí, eu queria expor que a grande razão pela qual eu vejo que isso, em grande parte, me levou a um não feminismo é a questão da sororidade. E ela se liga com o evangelho, ao meu ver, na questão do amor ao próximo, porque nós mulheres devemos amar umas às outras. Fora da igreja, dentro da igreja, em qualquer lugar, nós temos o dever de amar umas às outras e de protegermos umas às outras. E aí o que acontece é que muitas vezes eu vejo que o feminismo acaba estabelecendo uma barreira com não feministas, com mulheres que têm um posicionamento mais à direita, com mulheres que são cristãs, e que isso acaba fazendo com que o feminismo não só desproteja essas mulheres,
como também as ataque, justamente no lugar onde todas as mulheres deveriam ser acolhidas. Então eu gostaria de saber se você vê algum avanço nisso acontecendo, se isso está sendo modificado, e também se o feminismo está parando de brigar tanto entre si, porque eu vejo uma grande rejeição por parte das feministas de diversas correntes em relação às feministas liberais, que são rejeitadas dentro do próprio movimento feminista, por questões políticas. E também como é que você enxerga a questão do feminismo não estar percebendo, e da igreja também, várias lutas que a mulher pobre tem, como por exemplo, o maior acesso à laqueadura. Porque hoje em dia uma mulher não pode fazer laqueadura antes dos 25 anos, se não tiver pelo menos 2 filhos com o mesmo parceiro, e se o parceiro não autorizar. Olha o nível do absurdo. E o movimento feminista eu não vejo falando nada, nem as igrejas, nem ninguém. Como é que tá isso? Priscila, Pode falar. eu sou do curso de Teologia da Universidade Metodista, estou no comecinho, no primeiro ano. Mas eu vim já de uma formação em Universidade Federal, só que lá no interior do Rio de Janeiro. E lá na minha universidade seria completamente impensável um evento como esse, um tema como esse, em um espaço de universidade federal. Então eu quero dar parabéns a vocês, ao grupo que organizou esse evento, porque não é toda universidade pública que a gente vê esse tipo de espaço falando, e ainda com uma pessoa que está à frente do evento confessando sua fé de forma assim, aberta e de forma tranquila. E isso a realidade que eu venho, isso não existe. E isso é muito importante, porque eu concordo muito com a Camila no que ela disse, que a gente precisa, eu até botei aqui, a gente precisa se despir de senso comum em relação a mulheres e em relação ao cristianismo. Em relação a mulheres, né, fora da universidade, em relação ao cristianismo dentro da universidade. Eu acredito que isso vai acontecer quando pessoas cristãs na universidade se abrirem mais ao pensamento crítico, à reflexão e usar desses espaços para se assumirem cristãos e feministas e movimento LGBT, e, enfim, eu acho que quando pessoas cristãs elas se afirmam como cristãs e pensando dessa forma, na universidade elas têm poder, assim como nas suas igrejas elas têm poder quando elas se afirmam feministas, quando elas se afirmam, né, e eu só acho isso muito importante. E tem muitos comentários aqui sobre a questão dos textos bíblicos. Eu estou só no primeiro ano da faculdade, aí você está já no 4º ano, ela já sabe melhor fazer. Pois então, desculpa aí, tá? Não sou teóloga não, tá? Foi mal aí, eu sou socióloga e cara de pau. Mas a gente estuda muito, eu acho assim, eu não ia falar quando a gente estava no começo da faculdade, mas eu acho que é até assim, o pecado é sair daqui sem ter tido a chance de esclarecer isso para quem está ouvindo, né? Então assim, o texto bíblico, ele não pode ser lido de forma fundamentalista, de forma literal. É um grande erro, tanto quando um cristão usa isso para manipular pessoas, tanto quando alguém usa dessa leitura para criticar a Bíblia. Então, quando a gente vai ler o texto bíblico, tanto da nossa edificação ou para criticar, a gente precisa ter noção do contexto histórico do escrito e por que ele tem que ser interpretado a nível histórico. E por que hoje se fala, por exemplo, lá na criação, Jardim Éden como um mito, e não como algo que de fato foi daquele jeito. Mas por que aquela comunidade escreveu daquela forma? Por que aquela comunidade representou daquela forma? Porque era a única forma possível deles entenderem. E por que hoje a gente entende de uma outra forma? Por que hoje nós estabelecemos com Deus uma relação diferente da que aquelas pessoas estabeleciam? Então isso é uma coisa muito importante a gente entender. Quando a gente entende isso, a gente entende por que a Bíblia tem relatos, sim, de feminicídio, tem relatos, sim, de homens machistas e que, mesmo sendo machistas, eles alcançavam situações de poder e ficaram em situações de poder falando que era a vontade de Deus. Então, isso, aí a gente consegue entender. A gente consegue entender isso através de um estudo histórico e fazendo exegese, conhecendo o grego e hebraico. Então, é importante, assim, a gente ter esse esclarecimento. Não se pode ler a Bíblia de forma literal, nem para edificação, nem para criticar. Então, acho que isso é um ponto muito importante, assim, só para poder comentar. Tudo bem, ótimo, obrigada. Sim, boa noite a todas e a todos. Obrigada, Camila. Isso. Eu sou comunicadora
questionamento se era possível esse diálogo. E hoje eu sou pastora na Catedral Metodista de São Paulo, faço parte de uma igreja que tem mais de 100 anos, 150 anos no Brasil, uma igreja histórica. E a Letícia fez no começo, a primeira pergunta, ela perguntou o que a gente estava fazendo, o que a gente tem feito enquanto igreja, enquanto sociedade. E eu queria dizer para vocês que há sim esperança e existem sim mulheres que têm se colocado, se posicionado e têm feito a diferença. Eu estudo teologia feminista, teologia da libertação e eu quero fazer um convite para vocês. É possível, mas é difícil e foi muito complicado fazer isso, mas no próximo sábado na minha comunidade, na Catedral Metodista de São Paulo, na Avenida Liberdade, a gente está trazendo um espetáculo da Juliana Bebe Amanheceu, que fala sobre abuso e violência contra a mulher. Ela é uma estudiosa, é um espetáculo secular, vamos dizer assim. Então, para um espaço de igreja é algo que é muito difícil, mas eu quero dizer para vocês que esses diálogos podem acontecer se a gente decidir, se a gente se colocar como mulheres empoderadas, como homens empoderados. Nós existimos e nós existiremos. E por tantas pessoas que sofrem, que vivenciam o que a gente vivencia. Então, a minha fala é mais essa, é um convite para vocês. Eu vou colocar lá no evento esse trabalho. E façam isso na igreja, falem, se coloquem. Vocês vão ouvir sim pessoas oprimirem vocês. Isso aconteceu comigo ontem quando eu fui pro ato lá no MASP. E assim, eu fui criticada por ser pastora, por ser figura pública, posicionar. Isso acontece, mas a gente não pode deixar que a nossa voz seja calada e Deus empoderou as mulheres, Deus empoderou homens e essa espiritualidade que eu acredito é o que baseia a minha militância. A minha militância como feminista, como mulher, é porque a minha espiritualidade me afirma isso, num Deus que entregou seu Filho para todo aquele que nele crê, para todas as pessoas, sem distinção. Então, legal. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, meu. Nada. Antes de... eu tenho uma pergunta também, mas se me for permitido, eu queria também fazer um contrapartido, um contra-argumento e junto com uma pergunta. Duas coisas uma só. Vai. Tudo bem, boa noite. Gente, provavelmente já deve conhecer, eu sou a Daniela. Eu tenho um contra-argumento contra algumas coisas que foram citadas aqui, junto com uma pergunta que fica embasada aqui, certo? Certo, então tá bom. Assim, diferentemente de você, Priscila, né? Desculpa. Não se sinta tocada, meu pedido, desculpa. Mas diferentemente de você, eu acho que a Bíblia explica ela por ela mesma, sabe? Então, assim, eu acredito muito na fidelidade dos textos bíblicos. O grupo de estudos bíblicos, inclusive, eu sei que eu posso falar isso pelo GEB e pela ABU, nós acreditamos na Bíblia, ela explicando por ela mesma, entende? Então, assim, existem interpretações que são totalmente humanas, existem partes da Bíblia que deixam uma interpretação totalmente humana, mas, assim, existem coisas na Bíblia que são muito claras, sabe? E eu acho que, assim, por existir coisas na Bíblia que são muito claras, há momentos que eu, Daniela Amaral de Paula, eu acho que quando a gente reduz a nossa teologia a um tipo de bandeira, a gente está reduzindo o cristianismo em si, sabe? Então eu acho que assim, o sacrifício de Cristo é suficiente por ele mesmo e eu não preciso ficar criando coisas para colocar em cima desse sacrifício, assim como a Bíblia por ela mesma, entende? Então assim, pode sim existir momentos que eu vou concordar com você que existem questões que, por exemplo, que Jesus se utiliza de parábolas para fazer com que o povo entenda melhor as coisas. Existem, só que esses momentos, pelo meu entendimento, e exatamente porque eu não vou dizer que eu sou teóloga, não sou nada disso, mas assim, eu possuo sim uma bagagem de estudos bíblicos, porque a igreja de vocês é wesleyana, certo? Desculpa, a igreja metodista é wesleyana, então vocês são numa igreja wesleyana. Eu também sou wesleyana, sou da igreja de Nazareno, então assim, vem também de uma igreja tradicional, e a partir da visão wesleyana eu consigo compreender que existem coisas na Bíblia que são literais, existem coisas na Bíblia que a gente realmente tem que contextualizar. Mas existe uma coisa que é o seguinte, a gente tem que ter muito claro o que é lei divina e o que é orientação para um determinado tipo de povo. Então, assim, tem coisas na Bíblia que são orientações para o povo judaico, que podem não fazer sentido para nós neste momento, e eu não posso entrar em detalhes com vocês agora porque o tempo é curto, existem, mas existem coisas na Bíblia que são muito claras.
E assim, quando essas coisas na Bíblia são muito claras, muitas vezes elas vão nos confrontar, entende? Elas vão nos confrontar. Só que, assim, não é exatamente porque Deus, ele aceita a gente nas nossas limitações e até mesmo nos nossos pecados, que não significa que ele vai transformar a nossa concepção. Meu caminhar com Cristo tem mudado a minha concepção de várias maneiras. Tem mudado em mim coisas que são pecados diante de Deus, e assim. E tem mudado em mim também preconceitos, tem mudado em mim verdades que eu achava que eram absolutas, para que ele coloque a verdade dele. Então esse é o meu contra-argumento, tá? Se vocês quiserem conversar depois, estamos aqui, não só eu, o pessoal todo também. Mas a minha pergunta, Camila, é que você comentou sobre a teologia de libertação, você comentou sobre a teologia feminista, e eu queria que você pontuasse isso do seu ponto de vista. O que você acha dessas teologias? Tipo, por exemplo, o que você acha? Você acha que elas estão indo de acordo com aquilo que, biblicamente falando, é correto? Ou você acha que elas estão indo contra? Ou então você acha que são reducionistas? Ou você acha que dá para tirar algumas coisas? Eu queria saber o seu ponto de vista quanto a isso. Tá. Só queria retornar a algo que a Letícia e a Priscila pontuaram, né? Sobre os espaços públicos não darem visibilidade a essas discussões ou essas discussões não serem pautadas, né? Isso eu acho problemático, porque se a gente vive numa universidade numa sociedade que ela é laica, eu tenho total liberdade de vir aqui e dar um posicionamento sobre a situação das mulheres na sociedade pelo viés cristão e pontuar também as dissonâncias desse viés e também das teorias feministas. Eu acho que a Letícia, acho que a sua questão, né, está pautada um pouco nisso, né, do quanto do diálogo, enfim, né, do rechaço. Se acontece esse rechaço, é preocupante, porque uma teoria, né, uma ideologia que prega, né, despregar tanta liberdade, então tem que ter o respeito. Então, assim, na minha concepção de feminismo, eu acredito que as mulheres também têm o direito e a liberdade de não serem feministas. Eu acho que não tem que ser algo indutivo, entendeu? Algo indutivo, você tem que militar pela causa, algo do tipo, não. Você tem a liberdade, se você quiser continuar no seu lar e ser mãe e tal, cara, seja isso, entendeu? Seja isso. Você tem que ser e pontuar e ocupar o espaço que você quer ocupar. Você não é obrigado a ocupar espaços porque alguém está falando para você ocupar. Você não é obrigado a ocupar espaços porque senão você vai ser taxada de mulherzinha ou algo do tipo, de maneira, no sentido de inferioridade, entendeu? Então, a minha concepção de liberdade das mulheres é essa. Elas poderem frequentar suas comunidades de fé, elas poderem exercer papéis nas suas comunidades de fé, entendeu? E exercer também dentro dos seus lares se elas quiserem. Mas se elas quiserem ocupar as universidades, se elas quiserem ser pastoras, teólogas, intelectuais, elas na minha concepção, é essa liberdade de ser, entendeu? O problema, eu acredito, que se dá quando tentam balizar essas relações, entendeu? E pontuar que espaço... Olha, você não pode ser socióloga porque você é mulher, mulher é muito emotiva, mulher não é racional, não é intelectual. Então, em todo momento a gente se coloca nessas posições. Se você é rechaçada num ato que diz referência à morte de uma mulher que era negra, eu fico muito preocupada com essa realidade, porque você não tem que ser rechaçada, entendeu? Da mesma forma que uma pessoa que professa outra fé deveria ser acolhida, entendeu? E respeitada, entendeu? Você, quanto pastora, teóloga, enfim, e como você se diz feminista, você tem o direito de ocupar os espaços que você quiser ocupar e ser respeitada e não ser reduzida pela sua fé, pela posição que você ocupa na sociedade, entendeu? Essa é a minha concepção de direito das mulheres. Algumas pessoas... Acontece o tempo todo. As pessoas deslegitimam, comigo já é o contrário, né? As pessoas deslegitimam a minha intelectualidade por eu ser cristã, né? E eu fico, cara... Ok, né? Não vou entrar nesse debate, né? Aí, a respeito da questão da Dani, né? O que eu acredito, né? Eu acredito que a gente não pode ser reducionista, entendeu? A gente não pode reduzir algo, Camila, né? Algo que eu acredito para caber em caixinhas ou em bandeiras, entendeu? Então, assim, a visibilidade, a justiça, a plenitude já foi pontuada há muito tempo atrás. Ela só foi resgatada ideologicamente porque há um combate na sociedade a essas questões, nesse sentido. Então, eu acho que quando você reduz, é problemático, é anacrônico, né? Então, assim, é esse meu posicionamento a respeito disso, né? Terminar?
Gente, eu quero agradecer vocês por ficarem até aqui agora, né, pelas contribuições, pelas provocações. E antes de terminar, eu só queria fechar com uma frase aqui rapidinho. Diz assim: sim, ele toma a defesa de uma prostituta na casa de Simão, o fariseu, a ponto de torná-la um exemplo. Toma a defesa da mulher adúltera, que uma verdadeira matilha de homens ameaçadores traz perante ele, certos do direito de apedrejá-la segundo a lei de Moisés. E defende Maria contra Marta, irmã ciumenta que reprova a intimidade entre eles. O pecado que Jesus denuncia é um pecado bem próprio dos justos, o desprezo. Então é isso, eu quero agradecer, que a gente possa refletir sobre isso. E muito obrigado, e é isso aí. Estamos dispensados.